A paz do Senhor, tudo bom? Estamos de volta, trazendo mais uma vez um resumo da lição CPAD, que encerra este ano de 2019, quarto trimestre, com tema geral: o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus, no livro de 1º e 2º Samuel. A lição de hoje é a de número 6, no dia 10 de novembro de 2019. A rebelião de Saul e a rejeição de Deus. O texto áureo está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo número 23. A verdade prática desta lição: ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Se nasceu de novo, não pratica as coisas da velha natureza, da vida passada. Eis que tudo se fez novo. Se antes andava na rebeldia, hoje anda segundo a regra de fé, que é a palavra do Deus Todo-Poderoso. A leitura bíblica em classe está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17 ao versículo 28. E esta leitura bíblica em classe, ela tem alguns destaques aqui que podemos pontuar. Primeiro, o Senhor dá uma ordem a Saul e Saul ele desobedece. Olha o que Deus mandou no verso número 18: destruir totalmente os pecadores, os amalequitas, e pelejar contra eles até que os aniquile. Quer dizer, era para exterminar animais, o povo amalequita e o rei, por consequência também. Mas não foi isso que Saul fez. Saul desobedeceu a ordem divina. Outra coisa que podemos destacar aqui é que, verso 21, mas o povo tomou despojo, ovelhas, vacas, o melhor da terra, para fazer oferecer ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus quer adoração, sacrifício de louvor, mas o que adianta o sacrifício? O que adianta o cantar? O que adianta o pregar? O que adianta estar em destaque se não tem a obediência? Então, por isso que o Senhor prefere que alguém, às vezes, não tem tanto talento de desenvoltura como outros têm, mas tem a obediência. O que adianta estar nos púlpitos somente de fachada, alegrando multidões, porém, se o coração deste que o Senhor sonda está realmente longe de Deus, vivendo na desobediência. Então, não adianta sacrifício. O que Deus requer é obediência. O primeiro tópico desta lição está escrito: definição de rebeldia. O que é ou o que significa a palavra rebeldia? Antes, vamos ressaltar o objetivo geral desta lição. Teremos que ressaltar que o crente nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebeldia. 3 objetivos específicos nesta lição do número 6, do quarto trimestre de 2019. Primeiro, definir o que é rebeldia. Segundo, explicar a rebeldia de Saul. E terceiro, caracterizar a liderança sem critérios de Saul.
Primeiro tópico, como nós falamos, definições da palavra rebeldia. Conceito: a rebeldia é caracterizada como um ato de resistência, né? É opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso. Então, na realidade, um resumo é que rebeldia é alguém opor-se a uma autoridade, né? Tem sempre alguém que é do contra. Na verdade, isso não se trata de simplesmente uma pessoa que faz perguntas, né? Não se trata de uma pessoa que realmente tem dúvidas, né? É uma pessoa que questiona, assim como João Batista, ele fez o seu questionamento. A Bíblia diz que ele mandou os seus discípulos perguntar a Jesus se ele era o Messias esperado ou se deveria esperar outro. Aí Jesus disse: olha, vai lá e diz a João que os cegos vêm, coxo anda, né? E a obra está sendo feita. A resposta de Jesus foi essa, né? Observe que João Batista, ele questionou, perguntou, mas aqui neste caso de Saul, trata-se não de uma pessoa que faz questionamento, mas sim de rebeldia, pessoa que é insubordinado, que não obedece a nenhuma liderança, seja pai, mãe, patrão, pastores ou etc, né? Então, rebeldia significa simplesmente, em um resumo prático, é opor-se ou não obedecer aos seus superiores, né? Não obedecer regras, né? Se rebelar contra. O segundo subtópico desta lição, no primeiro tópico, fala o aspecto bíblico, né, de rebeldia na Bíblia, né? O que vem a ser o significado desta palavra rebeldia. Algumas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo Jeremias 3:23 e 31:22, apontam a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. No livro de Oséias, Israel é comparado a uma vaca rebelde por causa da rebeldia de um animal, né? Portanto, o significado real desta palavra rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus às mais horríveis práticas pecaminosas, incluindo também a adoração aos ídolos. No sentido bíblico, esta rebeldia que se retrata aqui no texto quer dizer alguém que diz que aceitou a Cristo, que se converteu, mas continua com as mesmas práticas ou volta para as práticas anteriores, né, de antes, quando não era cristão. Então se volta ao estado de pecado e de rebeldia, né? Trata-se de uma rebeldia, o retorno, a degradação, andar para trás, né? Voltar ao mesmo estado pecaminoso, práticas, como diz aqui a lição, horríveis, de uma vida sem disciplina e sem temor ao Deus Todo-Poderoso. No terceiro subtópico desta lição, de número 6, o cristão e a rebeldia. Será que existe cristão rebelde? A Bíblia ensina ao cristão respeitar todas as autoridades, inclusive líderes da igreja, né? Jamais ser insubmisso, rebelar-se, Romanos 13 e verso 1, né? Entretanto, segundo as Escrituras, o cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade quando, né, a prioridade da justiça está em risco, né, e quando há violação aos princípios bíblicos. Atos 5:29.
Então você não deve se submeter a uma liderança, né, a uma ordem, se isto for ferir os princípios bíblicos, né? Então há este cuidado, né? Obedecer no Senhor. Vós pais, obedeçam, ou vós filhos, obedeçam a vossos pais, né? Os servos obedeçam aos seus senhores. O marido ou a mulher obedeça a seus maridos no Senhor. Então, no caso, quando não ferir o princípio bíblico, né, aí você pode continuar no caminho da obediência. Agora, se for para ferir o princípio e a santidade de Deus, aí você tem que pôr na balança e ver o que deve fazer. E pede sabedoria a Deus, que Deus vai te conduzir neste sentido. O Antigo Testamento mostra os três amigos de Daniel que não se sujeitaram à ordem do rei. Então, qual era a ordem do rei? Se curvar, adorar, deixar Deus de lado e adorar alguém que não merece, alguém que não era digno de adoração, algo que foi feito por mãos de homens, que a Bíblia condena, fere a santidade de Deus, fere o princípio bíblico de adoração. Então eles ficaram de pé e não se curvaram. Será que tinha mais alguém lá que também, como eles, foram trazidos escravos para a Babilônia? Será que tinha mais alguém que, para agradar ao rei e ferindo assim a santidade de Deus, né, se ajoelhou, se curvou? Pode ser que tenha tido, mas eles ficaram de pé. O que vai fazer a diferença, né, de mostrar quem é na hora do desafio, né? Então, obedecer aos vossos senhores, ser submisso, mas quando for algo que trazer escândalo, venha trazer escândalo ou ferir a santidade, a majestade santa, então o cristão deve se pôr de pé e se opor a tais, né, pronúncias, a tais palavras, pedidos, né, a tais pessoas que querem muitas vezes ferir a santidade do Deus Todo-Poderoso, ou ir contra os princípios bíblicos de adoração. Então, no Antigo Testamento nós temos estes três jovens como exemplo, sendo preparados para serem lançados no fogo. Entretanto, ainda assim, demonstraram respeito ao rei. Observe que o que diz aqui o texto, né, da lição. Mesmo tendo a sentença e a condenação, tido como desobediente perante o rei, não se dobraram. O rei disse: a sentença é para ir para a fornalha de fogo ardente. Mas mesmo assim, diante de uma sentença dessa, eles respeitaram a autoridade. Eles não, como diz o texto aqui da lição, não feriram com palavras, né? Eles não disseram nada contra ou palavras ofensivas ao rei, mas eles permaneceram como servos de Deus, né? Daniel 3, capítulo 3, versículo 16 e o versículo número 17. O verdadeiro cristão, né, mede bem as palavras, pois sabe que o risco ou que disso depende também a sua vida espiritual. Então, numa situação como essa, eles mediram o que deveriam falar. Eles não ultrapassaram a linha, né? Eles não, de repente, nessa situação, poderiam ficar chateados, né, com essa sentença e falar algo que não convinha. Tem um subsídio aqui didático, pedagógico, que é muito interessante também. Independência está
diretamente oposto à adoração. Por isso que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo. Então, observe que quando a pessoa se acha independente, autossuficiente, de repente ele não se submete a Deus. Ele está muitas vezes se opondo à adoração. Por quê? Porque não se submete à vontade de Deus. Alguém que teve o orgulho, e isso foi o primeiro pecador, podemos dizer assim, foi Lúcifer, que foi transformado em Satanás depois da desobediência. Mudou até o sentido e o seu nome, porque ele se opôs, ele se rebelou. O primeiro a se rebelar foi Lúcifer, se rebelou contra o Deus Todo-Poderoso. Sendo assim, ele agora é chamado de Satanás, de acusador, e o pecado dele foi primeiramente o orgulho. Não queria se submeter à autoridade maior. Então, nesse caso, ele perdeu. Isaías, capítulo número 12, verso 14, se eu não me engano, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Isso se refere ao rei, mas também se refere também ao inimigo de nossas almas. O pecado do orgulho. Ele queria ser maior que Deus e não queria se submeter à liderança espiritual, ao Deus Todo-Poderoso. O segundo tópico desta lição: a rebeldia de Saul. A primeira pessoa, ou primeiro ser a se rebelar foi quem? Lúcifer. Mas a rebelião de Saul não cumpria com a ordem divina. Primeiro, uma pessoa que não cumpre a ordem, uma pessoa que não se submete à ordenança, desta forma está se rebelando. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas, porque a medida que dos seus pecados estava completa. Quer dizer, o pecado era tão horrível diante de Deus que o Senhor quis terminar com os amalequitas e disse para Saul exterminar, matar tudo. Porém, ouvindo a ordem, ele não obedeceu. Não obedeceu. Tudo deveria ser destruído e banido, pois os amalequitas estavam sob o julgamento divino. Acabou-se. Então, se a ordem era exterminar, teria que exterminar, teria que matar os inimigos. Essa ação divina era para evitar que o mal deles se espalhasse cada vez mais. Então, o Senhor queria matar o mal pela raiz. O Senhor queria exterminar, acabar. Você vê que quando no episódio dos 3 jovens da fornalha, na fornalha de fogo, a Bíblia diz que ou Daniel também, na cova dos leões, a Bíblia vai falar no capítulo 6 do livro de Daniel, que quando aqueles que se uniram contra Daniel, contra os homens de Deus também, ali, e assinando decreto, tudo mais, a Bíblia vai dizer que eles sofreram a pena depois que Daniel foi livre na cova dos leões. Sofreram a pena. A Bíblia diz que o rei mandou chamar os acusadores de Daniel, aqueles que fizeram o decreto, a armadilha contra Daniel. Eles, sua mulher, seus filhos, todos para que o juízo fosse exercido ali. Então, no caso, morreu os acusadores, as mulheres e os filhos. Por quê? Porque não haveria mais descendente deles. Então Deus estava ali matando o mal pela raiz. Então, matando o filho, não ia vir neto, matando a mulher não ia engravidar. Então Deus vai, o negócio de Deus às vezes é assim. Então veja, o Senhor mandou Saul matar todos, exterminar, mas ele poupou o rei e poupou o melhor da terra.
os animais, né? Com o objetivo, segundo ele, de adorar a Deus, de sacrificar ao Senhor. Aí Deus, através do profeta, diz: olha, eu não tenho prazer em só o sacrifício, mas o sacrifício sem obediência é mesmo que nada. Então pode sacrificar muito, pode orar muito, pode cantar muito, pregar muito, passar o dia todo de joelho, a noite toda de joelho, mas se não há obediência, não está valendo, né? Sacrifício sem obediência, né? Às vezes a pessoa só pode jejuar meia hora, 20 minutos, por causa de problemas de saúde, e Deus não recebe? Recebe o jejum, né? Juntamente com a obediência. Alguém pode passar 2 dias de jejum, mas desobediente, rebelde, então Deus não aceita. Então olhamos aqui: o que não poderiam ser queimados, como o ouro, a prata e o ferro, seriam objetos solenes de consagração a Deus. Então, o que poderia, eles pensaram, né? O melhor da terra poderia trazer, né, para que fosse servido ou de consagração ou consagrado a Deus, né? Entretanto, nada dos amalequitas deveria ser saqueado ou roubado, pois não tratava-se de uma guerra qualquer. O que não poderia ser queimado, como ouro, prata e ferro, seriam trazidos para ser consagrado a Deus, né? Esta era a proposta. Mate todos, o rei também, né? Mas ele fez ao contrário da ordem divina, né, do superior. Mas Saul não obedeceu à ordem divina, juntamente com 200.000 homens de 11 tribos e outras 10.000 de Judá. Lançou-se à batalha, né? Não destruiu o rebanho do inimigo e ainda preservou a vida do rei Agag. O mal que Saul procurou, mais tarde o atingiu. Porque, segundo está escrito aqui, no livro de 2 Samuel, né? Capítulo número 1, versículo de 1 ao 10, que foi um amalequita que o matou. Ele preservou os amalequitas, que Deus mandou destruir. Então a gente só colhe o que planta, né? Então um amalequita o matou. Então nós colhemos o que nós plantamos. A realidade é essa, né? O Senhor, e o desobediente, ele só vai colher algo que não é bom, né? Então, preservou os amalequitas e morreu através de um amalequita. Segundo subtópico do segundo tópico, Deus se arrependeu em relação a Saul. Deus se arrepende? A Bíblia diz lá em Deuteronômio que Deus não é o filho do homem para que se arrependa, né? O homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Em alguns textos da Bíblia, como lá no livro de Jonas, né, o livro do Gênesis, Deus se arrependeu de ter criado ou formado o homem, né, na terra. Então, Deus se arrepende ou não? Uns dizem que Deus se arrepende, outros dizem que Deus não se arrepende. E aí? Qual a sua opinião? Na verdade, tem que ver a raiz da palavra. No grego, no hebraico, né? Em que sentido está esta palavra no texto? Porque na realidade, neste texto específico aqui, que trata de Saul, né? Deus se arrependeu de ter, né? Deus se arrependeu de ter criado ou investido em Saul, né? E tem investido e confiado nele para o exercício da obra. Esse arrepender-se aqui no sentido simples, né? No hebraico, a palavra hebraica é nachan, que significa sentir profundamente, lamentar. Então Deus, ele vai aí se lamentar. Disse, por quê? Para quê? Né? Ele não
não considerou o meu investimento na sua vida. Simplesmente isso. Né? Que Deus se arrependeu porque simplesmente se arrependeu. Não. A palavra arrepender-se aqui, né? Na palavra hebraica nacham, que significa sentir profundamente, lamentar. Referindo-se à pessoa de Deus, essa expressão pode ser compreendida como mudança de relação em relação à pessoa de Saul. Né? Deus não tolera o pecado e dessa forma não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo seu povo. Né? A desobediência e teimosia e a rebelião do primeiro rei de Israel atraíram a ira do Deus Todo-Poderoso. Né? Então, o que atrai a ira de Deus, castigo, juízo, é também a desobediência, né, do homem ao seu Criador. Muito bem. Então, Deus se arrependeu no sentido de, né, mudar de ideia, no sentido de mudança de relação em relação à pessoa de Saul. Deus não tolera o pecado. Então, o Senhor não poderia compactuar com o pecado. Né? Muito bem. O prazer de Deus não está em sacrifícios, mas na obediência do ser humano, a sua palavra, Então, se obedecer à palavra, pode sacrificar, e Deus recebe. Obedecendo a palavra, obedecendo a regra de fé, a cartilha, a constituição divina, a palavra, o cristão pode sacrificar à vontade, né? Porque se obedecer à palavra. Se vieres trazer a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá, te reconcilia com ele e depois vem e traz a tua oferta. Quer dizer, quem lê a palavra, antes de ofertar, obedece. E quando obedece a palavra, pode ofertar. E o Senhor vai receber a tua oferta. Né? Terceiro subtópico do segundo tópico. A rebelião como o pecado de feitiçaria. Né? Interessante. Uma decisão por meio de adivinhação ou de lançamento de sorte. Né? No caso é a mesma coisa. Né? A desobediência de um ser humano perante Deus é como se ele consultasse os adivinhos, né? Se ele estivesse dirigindo a sua adoração e a direção da sua vida por outros meios. Né? Então, é como se fosse isso. Essa expressão pode porfiar, é como iniquidade e idolatria, refere-se ao engano de um ídolo, demonstrando arrogância de quem pratica a idolatria. No texto está claro que as expressões falam de apostasias. A primeira, a respeito da negação da autoridade divina. A segunda também é de reconhecer outros poderes acima de Deus. Então, a desobediência, o porfiar, a iniquidade, isso tudo é um pacote só. É como se a pessoa estivesse deixando Deus para trás e se consultando com outras forças e considera acima ou maior ou iguais a Deus. Né? Vamos ver aqui o terceiro tópico desta lição, para não ficar tão longo o vídeo. Né? Saul, um líder sem critérios. Não sabia esperar, era apressado. Né? Um episódio em que haveria de ter sacrifício, porém ele deveria esperar o profeta, o sacerdote, o Samuel chegar, porque como rei não lhe competia este serviço de sacrificar, né? Então ele deveria esperar, mas ele se antecipou, né? Se antecipou. Samuel já havia dito para Saul esperar até que a sua chegada, né,
viesse a acontecer. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 8. Infelizmente o rei de Israel não fez, não esperou, como está escrito em 1 Samuel 13 e versículo 8 ao 13. Essa ordem era para que Saul esperasse antes de começar o quê? A invasão. Porque antes de começar a invasão, pois ele deveria colocar tudo diante de Deus, apresentando sacrifícios como havia feito antes. Né? Antes ele não fez. Observe que no capítulo 1, versículo 7, né? Ele esperou. Então, no caso, antes da batalha, antes da invasão, começar a batalha, ele deveria sacrificar o Senhor. Porém, ele não tinha a capacidade de exercer esse ofício de sacrifício. Esperava, mas não, Samuel está demorando. Aí trocou os pés pela mão e dessa forma ele desobedeceu a ordem divina. Né? Deveria esperar. Né? Na verdade, o erro dele não foi só sacrificar, o erro dele também foi não esperar, né, o profeta chegar para entregar tudo diante de Deus. Né? A pressa leva à imperfeição, né? Segundo alguém diz. Na obra de Deus é preciso capacidade de esperar. O salmista Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Né? Saul, o rei rejeitado. Né? Veja, destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado e não, né, atentar à voz de Deus. Ele não atentou à voz do Senhor. Foram muitas as características que marcaram a rebeldia de Saul. Primeiro, irreverência com a ordem de Deus. Segundo, voto tolo, né, infidelidade na guerra contra os amalequitas e também desobediência à palavra ou às palavras do Senhor. Sabe o que está escrito aqui? Desobediência às palavras do Senhor. Quer dizer que o Senhor falou mais coisas e ele desobedeceu. Qual era a palavra do Senhor? Espera, obedece, seja submisso. Você é rei, mas quem manda sou eu. Você está no trono, mas quem domina sou eu. Né? Então, obedeça aos meus superiores, os líderes espirituais, mas ele se achando rei. Né? Observe que ele reinou 40 anos, Saul. No segundo ano do seu reinado, Deus já se desagradou dele. Já pensou? E ele continuou reinando 38 anos sem a unção e sem a aprovação de Deus. Passou 38 anos depois reinando. Vai juntar mais 2, 40. Então, no segundo ano do seu reinado, ele já perdeu a graça de Deus. Foi aí que o Senhor disse, através do profeta: tem o Senhor te rejeitado para que não reine sobre Israel. Agora já tenho me provido de um rei, aquele segundo o meu coração, que a gente sabe que é Davi. Em contrapartida, a gente vê que no segundo ano do reinado de Saul, Davi foi ungido, porém Davi não foi, né? Não foi logo para o trono. Né? Deus já tinha preparado Davi. Agora passar 38 anos. Né? 40 anos reinando e 38 sem a aprovação de Deus. E é tudo bem. Primeiro e no segundo, quando chega no segundo ano, ele desobedece. Aí o Senhor manda Samuel dizer a palavra que o Senhor não tem se agradado dele, que o reino dele estava acabado. Mas mesmo assim continuou no trono, perseguindo Davi, querendo matar Davi. 38 anos reinando. No caso, sem a aprovação de Deus. Então, isso é muito triste. Né? Será que tem alguém aí no poder? Será que tem alguém aí reinando sem a aprovação de Deus? Será que tem ministérios aí sem a aprovação de Deus?
Será que tem pregadores, cantores sem a aprovação de Deus? Ele reinou 40 anos, mas o Senhor já tinha ungido outro. Porque às vezes se tem talento, sabe se expressar, tem um carisma, vai levando. Mas unção que é bom, nada. Oxalá que nós não estejamos enquadrados neste sentido aí. Amém? Pode dizer amém aí. Glória a Deus. Então veja, Saul foi um líder sem critérios. O que é critério? Regras. Saul, rejeitado por Deus. Esta história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. O Pai deseja que andemos todos num só propósito. Amém. Então, muito boa esta lição do número 6, né? Do nosso quarto trimestre de 2019. Esta lição maravilhosa, né? Que vai servir de muita satisfação para nós, vai servir de muita alegria. Glória a Deus. Então, esteja lá no domingo, próximo dia 10 de novembro, porque Deus tem uma palavra para você. Amém? Temos as informações gerais aqui sobre Saul. Para encerrar, o nome Saul era comum, né? Na verdade, no Antigo Testamento, entre os homens que são chamados por este nome lá em Israel, tem o destaque para um tal de Saul, rei de Edom, né? Gênesis 36 e 37, Primeiras Crônicas, capítulo 1, versículo 48. Tem um rei de Edom que se chamava Saul também. Um dos filhos de Jacó, Gênesis 46, versículo 10, Êxodo 6 e 15, Primeiras Crônicas 4 e 24, Neemias 26 e 13, e um levita, filho de Uzias, Primeiras Crônicas 6 e 24. E o nome Saul significa pedido, solicitado, desejado. Amém? Então o povo pediu, quero um rei. Então o próprio nome de Saul significa pedido, solicitado e desejado. O nome Saul aparece como o nome hebraico, né? E depois a gente vai estudar aí na escola bíblica dominical. Veja, a família de Saul, ele era um benjamita, né? De boa aparência, de porte físico, né? Destacado, 1 Samuel 9:2, um homem de certo poder aquisitivo, 1 Samuel capítulo 9, né? Saul era um homem à vista, né? Um homem de boa aparência, um homem de um porte físico, né? Muito destacado, era bonito, né? Era um homem de guerra, talentoso. Tudo isso contribuiu para que o povo o aclamasse, o chamasse, o pedisse para que reinasse, né? Sabendo que Gideão poderia ter sido o primeiro rei no capítulo 9 de Juízes. O povo pediu Gideão. Depois daquela batalha, Gideão ficou famoso, mas Gideão não quis, né, reinar. Poderíamos estar falando aqui não de Saul, mas sim de Gideão como o primeiro rei de Israel. Capítulo 9 de Juízes. Mas, e o capítulo 8 também. Mas Gideão não aceitou reinar sobre o povo. Então, o termo rebeldia quer dizer oposição, resistência, obstinação, que não obedece ou não e que se opõe à autoridade. Então, tudo isso significa, né, na realidade, o nome rebeldia. Então, uma boa aula para todos nós. E lembre-se, Deus espera obediência antes de sacrifício. Antes de qualquer sacrifício, primeiro, obediência.
Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Amém.